Bom, dando continuidade a essa série de vídeos a respeito de restaurações indiretas, hoje cabe falar um pouco a respeito do que a gente tem que pensar quando vai selecionar o cimento resinoso que vai ser empregado para colar uma restauração. Então a gente está partindo do pressuposto de que estamos usando uma restauração de resina ou de cerâmica com uma espessura reduzida. E essa possibilidade se deve justamente ao fato de que a gente vai aderir essa restauração ao dente, e esse processo, como a gente já mencionou, é uma via de mão dupla. De um lado, você tem a necessidade de desgastar menos o dente e, com isso, preservar a integridade, preservar a resistência desse dente. E, de outro lado, mesmo com uma restauração delgada, essa restauração não tem risco de se fraturar, dado o fato de que nós vamos estar trabalhando com a colagem. Esta colagem cria uma condição de reforço para esse material que faz com que ele se torne resistente à finalidade que ele vai ter, seja do ponto de vista estético, mas principalmente do ponto de vista funcional. Então, cabe imaginar que o tipo de cimento, a qualidade desse cimento, a qualidade desse material resinoso, ele é muito importante para a gente consiga esse intento. Então, vamos lá. Colagem das restaurações estéticas indiretas. É óbvio que quando a gente fala dessa etapa de colagem, a gente tem que imaginar que nós já passamos por diferentes etapas nesse processo, desde o preparo, desde do planejamento, indicação, preparo, confecção de provisório, o paciente foi moldado ou escaneado, ele volta para o consultório e a gente, num primeiro momento, vai remover esses provisórios e fazer uma profilaxia. Terminada essa profilaxia, a gente vai fazer a prova da restauração. E a gente vai suceder essa prova da restauração pelo isolamento do campo operatório. Esse passo ele é muito importante porque não há como se imaginar que essa restauração vai ficar em posição e você vai atingir o teu objetivo se você não garantir uma boa condição de colagem. E essa premissa ela tem que equivaler a um campo operatório em que você esteja livre de saliva, de sangue, de qualquer resquício de material que porventura comprometa a união entre a restauração e o dente. Volta a fazer a prova depois do isolamento absoluto, em especial quando você está trabalhando com isolamento absoluto, é muito importante a gente ter certeza de que o grampo ou eventualmente uma amarria não estão impedindo o correto assentamento da peça. Se a gente descobre que isso está acontecendo, que essa impossibilidade de adaptação está acontecendo no momento que você já está com tudo pronto, você muito provavelmente vai perder o teu trabalho. Então a gente faz a profilaxia, prova, isola, volta a provar, repete a profilaxia se for necessário, e aí a gente vai partir então para fazer o condicionamento da restauração, o condicionamento do dente e colar a restauração propriamente dita, que é o passo final. Então, vamos partir do ponto em que eu já tenho a restauração condicionada, o dente condicionado, e eu preciso unir esse conjunto com uma resina. Qual resina é a mais indicada? Né? A gente tem no mercado 3 diferentes tipos de cimento resinoso. Né? O cimento dual convencional, e também existe o cimento dual autocondicionante. O cimento químico, que é o tipo de cimento que hoje em dia é mais difícil da gente empregar, ele praticamente caiu em desuso. E por último, a gente tem os cimentos que são fotopolimerizáveis. Então, dentre essas 3 alternativas, qual é a melhor para eu usar no caso? Isso vai depender basicamente daquilo que a gente vai encontrar na restauração que a gente estiver trabalhando. Então, o que é muito interessante também é que nós tenhamos noção de qual resina vai ser empregada, qual é o tipo de resina que vai ser empregada, porque isso é fundamental para que nós também customizemos ou façamos a determinação do tipo de adesivo que vai ser utilizado no dente, que deve ser compatível com a resina que a gente vai estar empregando. Então é fundamental saber qual é o tipo de cimento que vai ser utilizado,
e de posse dessa informação já pensar no sistema adesivo, no tipo de adesivo que a gente vai empregar para realizar a colagem dessa restauração. Basicamente, a nossa seleção do cimento ela pode ser guiada por diferentes fatores, né? Por via direta ou indireta, todos eles vão resultar no quê? Numa restauração que vai apresentar diferentes características, em especial com relação à translucidez. Então a gente pode pensar que nós temos aí 3 possibilidades diferentes, 3 variações que vão afetar a nossa seleção do cimento resinoso. E é muito importante que nós tenhamos ciência de qual é a característica clínica que nós vamos encontrar. Bom, primeiro tipo de restauração com que a gente trabalha é aquele tipo de restauração que é translúcida. Nesse sentido, a gente vai ter que identificar, vai ter que saber junto ao laboratório de prótese qual a opção que foi empregada para a confecção de uma restauração. Sim, porque, por exemplo, eu solicito uma restauração de zircônia. O convencional é a gente imaginar que a zircônia é um material extremamente leitoso e extremamente opaco. Esse material leitoso e opaco, ele tem a sua indicação, por exemplo, para você confeccionar uma prótese fixa, eventualmente para você trabalhar na confecção de um abutment sobre implante. Mas hoje a gente tem no mercado várias alternativas de zircônia que são extremamente translúcidas, algumas tão translúcidas quanto uma cerâmica vítrea, como o IMEX. Mesmo quando eu trabalho com o IMEX, é importante que eu saiba que eu tenho diferentes graduações de translucidez ou opacidade desse material. E é importante que junto ao protético eu tenha essa informação, para que eu saiba se essa restauração ela é translúcida ou não. Também quando eu trabalho com resinas compostas, né, de repente você fez uma restauração em lei no teu consultório pela técnica direta e indireta, ou mesmo indireta, confeccionada sobre um troquel de gesso ou um troquel de silicone, e você empregou uma resina como essa, como a Z350, é importante que nós saibamos que cada um desses tipos de resina vai representar uma característica diferente de opacidade ou de translucidez. E isso vai afetar em muita a possibilidade da gente usar uma resina que seja compatível com essa translucidez. Bom, o mesmo acontece com as resinas indiretas. Então a gente vê aqui a denominação nesse Lava Ultimate de A1LT, LT de Low Translucency, ou seja, é um material com baixa translucidez. Será que isso é adequado para eu fazer uma restauração, para eu colar uma resina? Exemplificando aqui os diferentes tipos de pastilhas que nós temos no sistema IMEX. Essas pastilhas vão desde a HT, que é alta translucidez, baixa translucidez, low translucency, média opacidade e alta opacidade. E a gente ainda tem aqui no meio do caminho uma nova categoria de translucidez que está disponibilizada pela Ivoclar, que é a pastilha MT, de média translucidez. Por que existem essas variações de translucidez ou opacidade nesse material? Porque é óbvio que o laboratório ele precisa contar com um material que permita ou não mascarar a cor de fundo, que permita ou não, né, na medida em que você tenha necessidade de eventualmente impedir que a cor de um dente com muita alteração de cor seja evidente ou não. Ou se eventualmente você tem uma estrutura, um remanescente dentário com uma cor muito favorável, não há por que pensar em um material mais opaco. Eu posso pensar em usar um material mais translúcido, uma pastilha HT. Esta característica do material ela tem que ser conversada com o laboratório de prótese, ou seja, essa decisão sobre qual pastilha vai ser utilizada não pode ficar apenas na mão do protético. Ela, na verdade, tem que ser uma decisão compartilhada entre nós
e o laboratório de prótese. Então, nesse sentido, é muito importante que nós saibamos que existem estas variações e, de posse dessa informação, nós possamos, junto ao laboratório, solicitar eventualmente uma pastilha com a característica mais translúcida ou mais opaca. Ou, no mínimo, a gente tem que informar o laboratório a respeito da característica do remanescente para que o laboratório ele possa, então, customizar esse trabalho protético para que o resultado final ele seja o melhor possível. Vocês veem que materiais cerâmicos, né, com diferentes graus de opacidade vão trazer um efeito muito distinto, né? Não só no aspecto da cor final, mas especialmente na capacidade que esse material vai ter de mascarar a cor de fundo. Então aqui nós estamos aqui esse I aqui, que é um exemplo extremo de opacidade, então basicamente você não tem a passagem de nada de luz, e diferentes graus de translucidez representados por estas amostras de material. Se a minha restauração é translúcida, o material mais conveniente é justamente uma resina fotopolimerizável sendo utilizada como agente cimentante. A resina fotopolimerizável vai te garantir um tempo de trabalho que nenhum outro tipo de cimento garante. Ou seja, eu tenho um tempo de trabalho quase que ilimitado, eu posso remover excessos, eu posso fazer ajuste na posição das peças, e enquanto eu não fizer a fotopolimerização desse material, não vai existir nenhum impedimento para esses ajustes. Outra característica que é interessante de uma resina fotopolimerizável é imaginar que eu posso empregar a resina composta que eu utilizo no consultório para restaurações diretas como um agente cimentante. Então eu vou ter uma variedade de cores que vai corresponder ao número de cores que eu tenho no meu kit de resina para restaurações diretas. No entanto, eu tenho que me preocupar muito e ser muito assertivo com relação se há a possibilidade ou não da passagem de luz pela restauração. Ou seja, essa restauração ela é suficientemente translúcida, porque caso ela seja mais opaca, ela na verdade vai impedir que a energia do fotopolimerizador atinja essa camada de resina utilizada como cimento, e um baixo grau de conversão desse material vai implicar em propriedades mecânicas inferiores desse material resinoso, vai implicar também uma probabilidade que esse material ele sofra a pigmentação de uma forma muito mais intensa, o que é absolutamente indesejável. Ou seja, este processo de uso da resina fotopolimerizável está muito ligado à qualidade do fotopolimerizador empregado. Então é importante que nós tenhamos uma noção de qual é a energia, a qualidade de energia que está sendo emitida por esse aparelho. E na medida em que essa energia for pouca, né, a gente pode usar um radiômetro para aferir qual que é a energia emitida pelo aparelho, mas na medida em que essa energia é pouca, a gente tem que optar por fazer a manutenção do equipamento, eventualmente pensar na substituição do mesmo. Mas é muito importante que a fotopolimerização e o fotopolimerizador ele tenha uma emissão adequada de energia. Exemplos de resinas fotopolimerizáveis. Então a gente tem aqui, como é o caso desse cimento da FGM, é um cimento fotopolimerizável já pronto. Mas como eu disse para vocês, eu posso utilizar qualquer resina empregada para uma restauração direta em dentes anteriores, restaurações estéticas, eu posso empregá-la para realização da colagem. Eu posso utilizá-la como um cimento. A única observação é que tem que, de alguma forma, modificar esse material. E eu modifico esse material objetivando o quê? Aumentar a plasticidade do mesmo. Se eu imagino que eu pego um pouco dessa resina, coloco essa resina dentro de uma faceta laminada e comprimo esse material contra o dente, comprimo a faceta com essa resina contra o dente, fatalmente eu vou fraturar essa restauração. Então eu tenho que de alguma forma aumentar a plasticidade desse material de modo a torná-lo com uma consistência mais próxima de um cimento. Para que eu consiga isso,
eu posso misturar a essa resina composta um adesivo para esmalte, ou seja, um adesivo que não tem monômeros hidrofílicos, é composto de monômeros hidrofóbicos. O bisfenilglicidil de metacrilato, BGMA, normalmente é o que compõe esse tipo de adesivo, e uma pequena gotinha desse adesivo é misturada à resina composta para que você consiga aumentar a plasticidade desse material. Posso usar adesivo? Eu posso também, isso aqui é uma técnica que também pode ser empregada, no lugar do adesivo, utilizar a resina flow, então colocar um pouco da resina flow e misturá-la à resina composta para alterar assim a consistência desse material. Ou então, uma técnica, uma tática que também é possível de ser empregada, é o uso desses aquecedores de resina composta. E na medida em que você faz esse aquecimento da resina, você tem uma alteração na consistência do material que favorece a sua utilização como um cimento. Quando eu emprego um adesivo, a tática ela tem que ser muito bem observada. Não adianta se imaginar que coloca-se uma gota de adesivo com um pouco de resina composta e você vai espatular isso aqui como se fosse um ionômero de vidro ou um fosfato de zinco. Não. Na verdade, o que a gente faz é, sobre uma placa de vidro, coloca uma gota do adesivo, separa-se um pouco da resina composta, e aí o que a gente faz é que, aos poucos, a gente vai agregando com uma espátula este adesivo à resina composta. Eu não vou fazer movimentos de espatulação, aquele movimento clássico de espatulação, porque isso, na verdade, vai resultar na incorporação de muitas bolhas a essa mistura, o que é absolutamente indesejável. Então, eu tenho que ter o cuidado de colocar uma quantidade que não seja uma quantidade excessiva de adesivo, e com uma espátula eu vou levando um pouco desse adesivo e comprimindo esse adesivo na superfície da resina composta. Vou repetindo esse processo várias vezes até que o material vai adquirindo uma fluidez adequada, e eu vejo que essa fluidez está adequada no momento em que eu levanto esse material da placa de vidro e ele tem essa consistência que se assemelha muito à de um cimento convencional. No momento que eu cheguei nesse ponto de consistência, é tranquilo para que eu coloque esse material no interior da restauração ou sobre o dente e leve as restaurações em posição. E agora, diferente daquilo que se imaginaria que não aconteceria caso eu não fizesse essa alteração da plasticidade, o que eu estou vendo aqui é comprimo essa resina composta e ela é capaz de fluir pelo cabo superficial, de extravasar pelo cabo superficial. Eu tenho a possibilidade de, com calma, fazer a remoção desses excessos, verificar se a adaptação está adequada ou não, da faceta ou da coroa, ou da restauração que for, se ela está adequada ou não ao dente, e aí eu posso com muita tranquilidade observar também a posição, passar fio dental fazendo remoção de excessos, tudo de uma forma muito controlada. Enquanto eu não coloco o fotopolimerizador sobre as restaurações, eu na verdade não tenho a preocupação de que esse cimento ele vá polimerizar e essas peças já vão ficar travadas na sua posição. Então essa é a grande vantagem que a gente tem com as resinas fotopolimerizáveis. Outra vantagem interessante é que quando eu uso um cimento fotopolimerizável, eu na verdade estou aberto, eu tenho a possibilidade de usar qualquer sistema adesivo. Diferente daquilo que ocorre, por exemplo, quando a gente está usando um sistema para cimentação, uma resina do tipo dual, em que eu tenho que me preocupar qual é o adesivo que vai ser utilizado. Bom, se eu estou usando um adesivo de quinta geração, esses adesivos têm como característica adquirir uma espessura de película muito fina. Então eles não atrapalham no assentamento da peça. Esses adesivos eles podem ser polimerizados antes. Podem. Não é necessário que sejam polimerizados, mas eles podem ser polimerizados antes. Enquanto que os adesivos de quarta e sexta geração, eles têm a característica de que o bonde, a resina fluida, o último produto que é aplicado na superfície do dente, ele normalmente tem uma espessura que não é delgada.
é, na verdade, uma espessura volumosa. Se você, porventura, fotopolimeriza isso antes da adaptação, do assentamento da peça com a resina cimentante, é capaz que você perca a possibilidade de adaptar essa peça ao dente. Então, preferencialmente, quando se usa adesivos de quarta ou sexta geração, a gente não vai polimerizar esse sistema adesivo antes. Tudo bem? E por último vem a questão sobre se há necessidade ou não de se aplicar também esse adesivo no interior da peça. Se eu fiz a diluição da resina composta com um adesivo à base de BGMA, eu não fico preocupado em aplicar esse adesivo na peça, porque na medida em que eu aplico pressão a essa restauração, e essa restauração pressiona por sua vez o cimento, que por sua vez é pressionado contra o dente, o que acaba acontecendo é que o excesso de adesivo presente nesse cimento, ele vai ser capaz de aderir à superfície interna da restauração e também molhar com muita efetividade a superfície do dente. Então, quando se usa o adesivo fotopolimerizável, quando se usa a resina fotopolimerizável diluída com um adesivo à base de BGMA, não há necessidade de você aplicar o adesivo na peça. Então a gente já conta que o material mais fluido vai ser capaz de sair da superfície dessa resina composta e adentrar as micro-retenções criadas, seja na resina, seja na porcelana. Por outro lado, se eu optei por fazer a técnica de aquecimento da resina para aumentar a plasticidade desse material, aí sim, é conveniente que nós façamos a aplicação do adesivo no interior da peça. Porque essa resina aquecida, ela não tem a mesma característica de tixotropismo que a resina modificada com adesivo. Ou seja, eu vou apertar essa resina e ela, na sua superfície, não vai surgir aquilo que surge quando eu faço a diluição com o adesivo. Então, uma garantia melhor de retenção dessa peça, se eu uso essa resina aquecida, é fazer a aplicação do adesivo. E tá aí, um fotopolimerizador potente. Nos casos de restaurações anteriores, em especial facetas, a gente quer um aparelho potente para fazer a fotopolimerização, mas a ideia também é que essa primeira fotopolimerização ela ocorra de uma forma mais sutil, para que se evite uma polimerização muito intensa e rápida e abrupta do agente cimentante, que eventualmente até poderia levar a uma fratura de uma restauração mais delgada de porcelana. Então a tática é, fiz uma faceta vestibular, a minha primeira abordagem vai ser a aplicação do fotopolimerizador por palatina, ou seja, a ideia é que com essa aplicação por palatina, menos energia vai chegar na vestibular, isso vai me garantir uma estabilidade da peça, eu trabalho a questão de remoção mais fina de excessos de cimento, passo o fio dental novamente, eventualmente até posso começar a fazer algum tipo de acabamento para remoção de excessos, e depois de um determinado período em que eu passei fazendo esses ajustes, eu posso agora sim vir por vestibular e despejar bastante energia por vestibular. Então esse processo de polimerização, o ideal é que não ocorra de uma forma muito intensa e abrupta. O ideal é que ele seja mais escalonado. Então, restaurações translúcidas, tranquilo. É a alternativa melhor que existe na medida em que a gente pode estar empregando esses cimentos fotopolimerizáveis. É diferente daquilo que acontece quando a gente tem a necessidade de trabalhar com restaurações opacas. E, de novo, é fundamental que o laboratório, que nós tenhamos essa comunicação com o laboratório para que saibamos a característica do material que foi empregado na confecção da restauração. Né? Então, aqui um exemplo de um bloco de zircônia que tem uma opacidade muito alta. Então, é óbvio que aqui a gente só vai empregar esse tipo de material numa técnica de estratificação, em que esta zircônia de alta resistência mecânica ela está servindo como uma base, fazendo um papel de coping, e sobre esse coping é aplicado então um material, um revestimento estético. Coisas menos assim, óbvias para a gente. Né? Por exemplo, quando a gente trabalha com resinas indiretas de laboratório. Então, diferentes fabricantes sempre vão apresentar, sempre vão oferecer para o protético resinas cuja característica é de uma maior opacidade.
Então, no caso aqui dessa resina da Shofu, esta é uma resina dentina opaca. Ou seja, ela tem uma característica de mascaramento que não é tão intensa quanto a de um opaco que recobriria um metal, mas mesmo assim ela vai trazer como resultado final uma translucidez muito pequena dessa restauração. O mesmo acontece com a porcelana convencional, a porcelana aqui no caso Ceranco, e como a Ceranco, todos os fabricantes de porcelana vão oferecer essa alternativa de um pó dentino opaco. Então, do mesmo jeito, é um material que não é tão opaco quanto o opaco que é aplicado sobre o metal, mas mesmo assim, esse material ele vai fazer com que o resultado de translucidez, o resultado final de translucidez da restauração, ele fique muito aquém daquilo que seria desejável, por exemplo, para você usar uma resina fotopolimerizável. Isso está dentro do nosso escopo aqui. Se eventualmente você faz uma restauração direta e indireta no consultório usando uma resina fotopolimerizável, aqui no caso a Z350, essas massas de dentina ou de corpo são aquelas que apresentam uma opacidade maior do que as de esmalte ou as de efeito. Então, se eventualmente eu fiz uma restauração usando a resina de dentina, é pouco provável que eu vá conseguir fazer com que a luz atravesse essa camada de resina. Ou seja, esse material normalmente vai resultar numa restauração com alta opacidade. E aqui o exemplo do IMEX. Né? E no IMEX a gente também tem a variação com relação à opacidade, como eu já havia mencionado. Essas são as pastilhas de média opacidade e essas são as pastilhas de alta opacidade, extremamente leitosas. Por aqui a luz não passa. E eu quero bloquear a passagem da luz justamente porque clinicamente eu posso me deparar com uma situação como essa, em que eu tenho um dente extremamente escurecido. Se eu eventualmente faço uma restauração translúcida sobre esse dente, eu não vou ser capaz de mascarar essa cor de fundo que está extremamente desfavorável. A mesma coisa nesse caso. Eu tenho dentina manchada, eu tenho pino metálico aparente aqui. Né? Esse caso aqui é um caso bastante antigo. Hoje a gente manejaria essa situação clínica de uma forma totalmente diferente, reduzindo esse pino metálico, fazendo um mascaramento com uma resina composta. Inclusive também sobre o dente, também buscando fazer um mascaramento dessas regiões mais profundas, mas aqui, dada esta situação clínica, dada esta condição do remanescente, não há como se pensar em usar um material que não seja um material opaco. Aqui a gente tem muita facilidade de identificar que a restauração é opaca, mas nem sempre é assim. Né? A gente sempre tem aquela situação em que você está no meio do caminho, entre translucidez e uma opacidade mais evidente. E essas são as situações clinicamente mais desafiadoras. Bom, restauração translúcida, minha opção é, sempre que possível, usar uma resina fotopolimerizável. Restauração opaca, me restam duas alternativas. Ou eu uso um material que apresenta dupla cura dual, ou seja, é um material que é sensível à luz do fotopolimerizador, mas na ausência da luz do fotopolimerizador, ele também vai empreender um processo de polimerização química. Então é por isso que é chamado um cimento dual. Eu posso usar um cimento quimicamente ativado, esses aqui são os cimentos que ainda existem no mercado, mas são pouco usados no dia a dia clínico. Tudo bem? Agora, eu não vou poder usar uma resina fotopolimerizável. Característica do cimento dual. Enquanto a resina fotopolimerizável garante um excelente tempo de trabalho, a resina do tipo dual ela já apresenta uma limitação maior com relação ao tempo de trabalho. Ou seja, a partir do momento que eu fiz a espatulação desse cimento, levei esse cimento em boca, normalmente eu tenho entre 3 a 5 minutos, 7 minutos de tempo de trabalho. Num dente posterior, numa coroa com um encaixe bastante preciso, com um eixo de inserção bastante definido, isso é um tempo mais que suficiente para você trabalhar. Mas quando você está fazendo eventualmente a colagem de dentes anteriores, de facetas, em que você tem uma variação
possível no eixo de inserção dessas restaurações, a coisa já fica um pouquinho mais complicada para o uso de um cimento que tem um tempo limitado de trabalho. Então esse é um aspecto negativo da resina do tipo dual. Você também tem uma variedade menor de cores. Né? Isso tem uma importância relativa na medida em que, se você está trabalhando com uma restauração opaca, você já não tem uma importância tão grande no efeito que a cor desse agente cimentante pode ter no resultado final. E de um tempo para cá a gente tem observado que é mais pragmático a gente imaginar que, se há uma alteração de cor e você deseja fazer essa alteração na cor do dente, o ideal é que essa alteração ela seja feita com o trabalho executado no laboratório. Na medida em que você, no consultório, precisa fazer este arranjo, você precisa fazer essa compensação para chegar numa cor desejável, contando com a influência do agente cimentante, o que a gente tem observado é que esse resultado ele é pouco previsível. Né? Então, tem alteração de cor, o laboratório tem que ser informado dessa alteração de cor, e no laboratório o protético ele vai ser capaz de usar materiais cuja translucidez ou opacidade vão garantir um resultado final adequado. E aí a cor, a translucidez, a característica do agente cimentante que você está utilizando vai ter uma importância relativamente menor. O importante é a gente se garantir, em caso de alteração de cor, a gente se garantir com a característica de translucidez ou opacidade da própria restauração. Vantagem do cimento dual: a polimerização vai depender da luz. Né? Então, na medida em que eu utilizo esse cimento dual, eu vou fazer a fotopolimerização, porque essa fotopolimerização, em especial nas regiões mais delgadas e próximas ao cabo superficial, vão garantir a estabilidade inicial dessa restauração sobre o dente, e também vai fazer com que exista um aumento no grau de conversão. Agora, o cimento dual, se ele é deixado sem a fotopolimerização, a tendência é de que ele vá sofrer um processo de polimerização químico, e isso vai garantir, naquelas regiões em que a luz não chega, vai se garantir um grau de conversão desse material maior. É importante a gente mencionar que a gente imagina que fotopolimeriza uma resina e ela polimeriza por completo, ou mesmo nesse processo de cura dual, que vai existir uma polimerização completa desse material. Leve engano, um material que polimeriza muito e muito bem vai ter um grau de conversão de 80%. Ou seja, 20% dessa massa de resina ela não vai ficar polimerizada, não vai estar polimerizada. Isso é algo que vai ter uma implicação grande em termos de propriedades mecânicas do material. Mas é o que é. Uma restauração direta também, o teu grau de conversão, dependendo do material, ele está na casa de 70%, 80%, quando esse material é muito bem polimerizado. Agora, se eu uso uma restauração opaca e uso um cimento fotopolimerizável, aí eu estou realmente arriscando muito, na medida em que, não havendo acesso da luz a esse cimento, muito provavelmente eu não vou ter uma polimerização adequada e eu vou estar sujeito a quê? Uma falha dessa restauração. Pode ser uma falha adesiva, uma fratura, uma ruptura dessa camada de cimento, que pode levar a uma falha adesiva, e também vou estar sujeito a que esse material ele possa ser afetado de uma forma mais intensa aos pigmentos. Né? Então são características bastante negativas. Outra coisa que preocupa quando a gente utiliza uma resina do tipo dual é o fato de que eu tenho que saber qual o adesivo compatível com a resina dual que eu estou empregando. Né? E a coisa é muito tranquila na medida em que eu posso simplificar essa dúvida empregando resina da marca A com o adesivo da marca A. Então, na medida em que eu crio essa compatibilidade, utilizando materiais do mesmo fabricante, eu estou quase me livrando dessa preocupação de que eu vou ter algum tipo de incompatibilidade. Apesar de que, eu vou mencionar isso à frente, fabricantes têm diferentes tipos de resina dual e, lamentavelmente, essas resinas do tipo dual, cada uma delas conversa com um tipo diferente de adesivo dentro do mesmo fabricante. Mas a gente tem que estar muito bem ciente disso para que a gente não incorra nesse erro, de eventualmente até você usar resina e adesivo de mesmo fabricante, de mesma marca, mas mesmo assim você está casando coisas que são
incompatíveis e isso levar a uma falha. E essa falha normalmente se deve ao fato de que você tem, nesses adesivos simplificados de quinta, de sétima geração, a presença de um pH que pode ser incompatível, mais baixo, mais ácido, que pode ser incompatível com a resina dual e impedir a polimerização dessa resina justamente na região de contato entre a resina cimentante e o adesivo, então entre a resina e o dente, ou seja, é onde a gente precisa que essa adesão ela seja mais efetiva e ela pode falhar. Adesivos do tipo dual, a gente tem dois tipos, né? O tipo convencional, em que você vai precisar submeter o dente a um processo de adesão convencional. Então, um adesivo de quarta ou quinta geração, eu vou aplicar o ácido, depois vou aplicar primer e bond no quarta geração, ou vou aplicar o adesivo de quinta geração que vem num frasco só. E os adesivos autocondicionantes são aqueles em que, teoricamente, a única coisa que você tem que fazer é fazer a profilaxia, limpar o dente, condicionar a restauração, aplicar essa resina autocondicionante no interior da restauração, levar a restauração em posição e pronto. Né? Na medida em que esse cimento teria a vantagem de, ao mesmo tempo que preenche o espaço entre a restauração e o dente, ele também seria capaz de desmineralizar a estrutura do esmalte e da dentina, garantindo a formação de uma camada híbrida nessa dentina, promovendo assim uma adesão adequada da restauração, sem a gente se preocupar com o passo de aplicação do sistema adesivo. Então, volto a repetir que se eu estou frente à necessidade de usar um adesivo dual, porque essa restauração não é adequadamente translúcida, ela é uma restauração opaca, eu tenho que me preocupar em determinar qual o adesivo que é adequado para essa resina que eu estou usando. Então, um exemplo clássico aqui de coisas que nos preocupam. Né? Eu tenho aqui o cimento Rely Arc da 3M e o Single Bond. Este é o conjunto que tem que ser usado para que eu tenha tranquilidade com relação ao processo de união. Se eu eventualmente optar por usar o Rely-X Ultimate, que seria uma evolução dessa resina dual, na medida em que o fabricante alega que ao longo do tempo este material estaria sujeito a menor manchamento em função de não ter aminas terciárias, blá 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 blá. Se eu opto por usar esse cimento, eu tenho que saber que o adesivo compatível com ele é o Single Bond Universal. Então, se eu estou usando um adesivo de quinta geração ou de sétima geração ou universal, que são adesivos que têm uma película de superfície bastante delgada, eu posso fazer a fotopolimerização. O fato de eu fazer a fotopolimerização não está me livrando da minha necessidade de me preocupar em compatibilizar a resina com o adesivo. É só o fato de que eu adquiro uma película muito fina e essa película fina ela não vai atrapalhar no assentamento da restauração. Normalmente isso é uma coisa que a gente tem que ver qual é a bula do fabricante, mas normalmente estas resinas do tipo dual são tixotrópicas, ou seja, sob pressão você vai ter a liberação na superfície desse material de uma resina mais fluida, e essa resina mais fluida ela é capaz de entrar nas micro-retenções criadas na resina, na porcelana, do lado da restauração. Então, você estaria dispensado de usar o adesivo na peça. Mas isso é muito importante que você veja qual que é a orientação dada pelo fabricante do cimento que você tá utilizando. E por último, quando eu penso nos cimentos autocondicionantes, eu tenho que imaginar que é uma simplificação, mas em termos objetivos. Não dá para a gente confiar nesses cimentos, por exemplo, para você colar uma faceta. Não é raro colegas me procurarem queixando-se de ter gasto uma quantidade de dinheiro expressiva comprando esses cimentos autocondicionantes e terem as facetas aparecendo, saindo dos dentes, descolando dos dentes, e isso eu vejo de uma forma bastante frequente. Então,
Autocondicionante. Se eu tenho um preparo que é muito retentivo, um preparo para coroa total, um lente posterior, eu não vejo por que não utilizar. Mas eu nunca empregaria um cimento autocondicionante, por exemplo, para colar uma faceta ou para colar uma restauração eventualmente mais delgada. Por quê? Porque a qualidade de adesão desse cimento autocondicionante ao esmalte, à dentina, é inferior àquela que se tem quando você emprega um sistema adesivo separado. Então, uma tabela aqui que eu acho que é interessante, que mostra como cada sistema adesivo, como cada resina cimentante dual, quimicamente ativada, ou mesmo as fotopolimerizáveis, o fabricante indica um tipo de cimento relacionando a um tipo de adesivo diferente. Então aqui vamos pegar aqui um adesivo, por exemplo, o Ultimate, que a gente já conversou, Single Bond Universal. Bicem da Bisco, que é um autocondicionante. Duolink da Bisco, ele vai indicar o Albond Universal ou Albond 3. Alcem da FGM, ele vai indicar o adesivo âmbar de 7ª geração. O Nexus da Care vai indicar o OptiBond Solo ou o OptiBond All-in-One. E por aí vai, Variolink com o Excite. Então, mas é muito importante que a gente não misture cimentos resinosos de marcas diferentes com adesivos de marcas diferentes. Os quimicamente ativados, para os quimicamente ativados, vale a mesma coisa, vale a mesma observação. Agora, para aqueles cimentos fotopolimerizáveis, eu já não tenho mais essa preocupação, porque qualquer um deles vai funcionar com um sistema adesivo adequado. Então, eu não tenho preocupação de usar eventualmente um cimento da FGM com um adesivo da 3M. Um adesivo da Evoclair com uma resina cimentante da 3M. Eu já não tenho essa preocupação. Aqui, quando eu estou tratando de resinas fotopolimerizáveis, eu fico muito mais tranquilo, porque não vai existir essa incompatibilidade entre cimento e sistema adesivo. Então a gente falou de restaurações translúcidas, falando de restaurações opacas, translúcidas o cimento foto é o mais desejável, restaurações opacas, o cimento dual normalmente é o que se exige, né? Normalmente não, é o que se exige, é um cimento do tipo dual. E o último fator que a gente tem que pensar é que, independente da translucidez ou opacidade, a espessura ela desempenha um papel muito importante para que nós consigamos ter essa união efetiva entre a restauração e o dente. Então, nesse sentido, é óbvio que muitas restaurações, só de você olhar essa restauração contra a luz, você já é capaz de determinar que elas são realmente muito translúcidas. E essa translucidez pode estar ligada apenas à qualidade do material que foi empregado para confeccionar, mas também à própria espessura dessa restauração. Enquanto que outras não causam nenhum tipo de dúvida com relação à necessidade de você empregar um agente que seja um agente do tipo dual ou quimicamente ativado. Por quê? Porque além de espessas, elas são bastante opacas. Diferente daquilo que a gente tem aqui embaixo. Aqui eu tenho restaurações cujo volume é um volume significativo. Né? Olha, facetas que têm um volume significativo. No entanto, o material ele é um material mais translúcido. Então, como eu devo agir nessas situações? O que está acontecendo aqui? Por que um material translúcido deixa de ser translúcido? Isso é uma característica muito importante. Tem a ver com algo que vai resultar na qualidade final da cor da restauração, mas que também vai afetar a possibilidade ou não da gente usar uma resina fotopolimerizada. Então, como eu falei para você, está aqui, IMEX HT, High Translucency, ou seja, é o material mais translúcido que eu tenho dessas pastilhas ou desses blocos de silicato de lítio. E o que é interessante nesse trabalho aqui é que ele faz cortes desse material com diferentes espessuras.
Numa espessura delgada, vocês veem que há toda a condição da gente observar essa linha preta que está aqui por baixo. Na medida em que você faz o aumento na espessura desse material, vocês veem que esse material praticamente se torna um material opaco. O material LT, que é baixa translucidez, acontece o mesmo efeito. Ou seja, na medida em que eu aumento a espessura desse material, eu naturalmente vou torná-lo um material mais opaco. Isso que a gente vê na cerâmica, a gente também vê na resina. Então isso aqui é uma representação daquilo que você tem no uso das resinas da Z350. Numa espessura muito delgada, numa espessura fictícia aqui, imaginária de x dividido por 4, vocês veem que há pouca diferença na capacidade desse material de bloquear essa linha preta. Na medida em que eu vou aumentando a espessura deste material, eu vou vendo que os materiais mais opacos, materiais do tipo dentina e materiais do tipo corpo, vão tornando mais difícil a visualização dessa linha, enquanto que os materiais mais translúcidos afetam menos isso. Na medida em que eu trago essa espessura para um volume significativamente maior, eu tenho quase que o bloqueio total da luz, de modo que eu não consigo enxergar essa linha preta aqui, né? E mesmo assim, o que é interessante, mesmo um material translúcido, como esse A1 esmalte, ele deixou de ser tão translúcido quanto quando ele estava numa espessura pequena. Então, é aquela coisa, muito opaco é fácil de identificar, muito translúcido é fácil de identificar. E quando a gente tem uma restauração que está no meio do caminho? Que esse é o usual, isso é aquilo que a gente mais vê na clínica. Aí só nos resta fazer uma coisa, testar. E esse teste ele pode ser feito de uma forma muito singela. Ou seja, eu posso colocar sobre a superfície lisa da restauração, aquela superfície que não vai passar pelo processo de colagem, eu posso colocar uma pequena bolinha de resina composta e aplicar o fotopolimerizador na face oposta a essa face. Polimerizo por 10 segundos, 15 segundos, e aí, clinicamente, eu consigo sentir se essa resina, se ela polimerizou ou não. Então, é um teste empírico e, na dúvida, o importante é sempre ser conservador. Se você tem a desconfiança de que a tua restauração, apesar de ter sido confeccionada com um material translúcido, ela não é translúcida o suficiente, parta para fazer a cimentação com a resina dual. Se eventualmente o teu fotopolimerizador é um fotopolimerizador adequado, mas ele é de uma geração mais antiga, ou seja, ele emite menos energia, então o conveniente é que você se garanta utilizando uma resina do tipo dual. De outro lado, se o teu fotopolimerizador é extremamente potente, como são potentes esses fotopolimerizadores mais atuais, e você tem uma garantia de que essa restauração é translúcida, você pode então ir com tranquilidade para a opção de uma resina fotopolimerizável, que é a alternativa mais conveniente. Agora, o melhor fotopolimerizador, o mais potente, o último modelo, aquele que vai te garantir 2.000 microwatts de potência por centímetro quadrado, mesmo ele não é capaz de vencer a barreira, por exemplo, dada por uma pastilha IMEX HO. Ou então, por uma zircônia 3Y, uma zircônia que é branca, que é extremamente opaca, ou seja, a luz, a potência do teu fotopolimerizador não vai vencer a opacidade do objeto. É como você imaginar que o fotopolimerizador ele seria capaz de atravessar uma parede e atingir uma resina que estivesse num outro cômodo, num cômodo vizinho a esse em que você faz a aplicação do fotopolimerizador. Não, isso não vai acontecer, a fotopolimerização não vai acontecer. Então, é muito importante a gente pesar esses fatores. E para concluir, deixar aqui algumas ideias. A primeira delas, né, isso eu já martelei algumas vezes durante essa apresentação, é de que a fotopolimerização é sempre a primeira opção por ser a mais conveniente. É aquela que vai fazer com que você tenha maior tempo de trabalho, uma flexibilidade muito grande com relação a cores dos materiais, a possibilidade de você
com muita calma, verificar, rechecar o correto assentamento das restaurações antes de fazer a polimerização definitiva. Tanto a característica do material quanto a espessura do material vão concorrer para uma maior ou menor translucidez, né? Então é muito importante. Eu fiz uma restauração HT, alta translucidez. Só que se ela eventualmente tem 2, 3 milímetros de espessura, eu tenho que me preocupar se a luz vai ser capaz de chegar nessa região. Na dúvida, testa. Na dúvida, coloca uma bolinha de resina à foto em uma face da restauração, aplica a luz na face oposta e verifica objetivamente se houve ou não a fotopolimerização desse material. Na dúvida, continua na dúvida, resina dual. E isso é muito importante, porque a qualidade da adesão, a qualidade da união entre a restauração e o dente depende dessa camada de cimento. E se o grau de conversão, ou seja, se a qualidade da polimerização dessa camada de resina não for adequada, a gente pode ter repercussões negativas a médio e longo prazo. Sempre pensar que o tipo de adesivo, o tipo de cimento que eu vou selecionar vai condicionar o tipo de adesivo que eu vou usar. Se a minha restauração é translúcida, eu não tenho essa preocupação de misturar marcas de diferentes fabricantes, né, entre adesivo e resina cimentante. Mas se eventualmente eu tenho que usar uma resina do tipo dual, eu tenho que me preocupar que a resina dual seja compatível com o sistema adesivo que está sendo utilizado. E por último, sistemas autocondicionantes, resinas autocondicionantes, cimentos autocondicionantes são alternativas que eu imagino que num futuro não muito longínquo se tornem a nossa realidade no consultório no dia a dia. Porque é muito prático, porque é muito interessante. Mas hoje em dia, esses materiais que nós temos à disposição em 2020, eles não garantem uma retenção tão boa quanto aquela oferecida por um sistema mais convencional. Então a gente vai deixar esses cimentos autocondicionantes para cimentar pilha de fibra de vidro, eles são fantásticos para isso, ou quando eu estou frente a restaurações que têm um padrão de retenção bastante bem estabelecido, ou seja, preparos que resultaram em preparo como para coroa total, em que você tem um efeito de retenção mecânica do teu preparo que é muito significativo. E aí o teu cimento resinoso não entra como principal agente para a retenção da peça, ele é um coadjuvante. Então, nessas condições, não há problema de se utilizar uma resina do tipo, um cimento do tipo autocondicionante. Bom, a ideia é que nós continuemos o tema, abordando o tema de restaurações indiretas em outros vídeos. Eu espero que esse vídeo de alguma forma possa ter contribuído para tirar algumas dúvidas. E está aí presente o Instagram, que também é uma forma da gente estar em contato, além dos comentários no próprio YouTube.